Ah, que maravilha! Bom, as meninas estão entrando. Enquanto isso, Geisa, se apresenta para a audiência, fala um pouquinho do seu trabalho antes da gente entrar no assunto. E meninas, vão colocando suas dúvidas sobre esse tema, que no final do nosso bate-papo a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá? Com relação à tristeza, à depressão, que a gente sabe que é um sentimento muito comum na vida de quem recebeu um diagnóstico de câncer. Né? Então se apresenta pra gente, Geisa. Meu nome é Geisa Gomes, sou psicóloga, gestalt terapeuta, sou apaixonada pela clínica. E falar de tristeza é falar de um sentimento que é intrínseco ao ser humano, né? Assim como a felicidade, assim como a angústia, assim como a surpresa. São sentimentos inerentes que precisamos falar, sim. Vivemos numa sociedade, né, Patrícia, que a venda da felicidade é exposta a todo instante. Só vemos rostos felizes, felicidade, uma venda de uma perfeição que não é só físico, também é emocional. Isso vai adoecendo todos, né? A sociedade de uma forma geral. Então é muito bom falar sim de tristeza. E sim, a tristeza faz parte de nós e precisamos discutir sempre. Maravilha. Achei ótimo o que você falou e foi o que eu falei com as minhas alunas. Meninas, essa live não é só para quem está em tratamento, eu acho que é para todo mundo, principalmente esse momento que a gente está vivendo, né, com a pandemia de isolamento social. As pessoas têm que ficar mais em casa, ficam mais solitárias, têm que lidar melhor com os sentimentos delas. Então, eu acho que tem bastante gente ficando deprimida, não tem? Com essa pandemia? Ó, de acordo com dados da OMS, em 2018 éramos cerca de 300 milhões de pessoas em depressão. A depressão Nossa. é o segundo caso de suicídio no país. Então, precisamos falar, não tem jeito. Tristeza, o que é tristeza? Como é que acontece a depressão? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Que venda fugaz é essa de, de, de futilidades, né? Porque hoje Uhum, você precisa ser magro, hoje para ser feliz você precisa ter dinheiro, você precisa estar com a roupa da moda, e não é assim, a felicidade é algo que tá na gente. Acho que uhum, um treinamento de um olhar, né? Entender e conseguir visualizar e potencializar o que as coisas vêm para nos ensinar. Acho que uhum. tem por um motivo, uma razão e um porquê, né? Cabe a nós sempre esse treinamento, essa resiliência de não, calma aí. Adoeci, e agora? O que eu faço? Câncer não é o fim do mundo, assim, câncer, a depressão e qualquer outra patologia pode ser um caminho para nos conectarmos conosco, né? Seu corpo está sinalizando Uhum. uma coisa errada. E aí, o que tem? Vamos conversar sobre isso, vamos pedir ajuda, né? Uhum. Então, qual é assim, basicamente, como é que eu sei se eu só tô triste ou se eu tô depressiva? Então, é muito bom discutir sobre isso, porque a tristeza, como eu disse no início, é um sentimento que é inerente ao ser humano. A duração dessa tristeza é que vai te deixar em alerta. Então, você tá com o humor deprimido, é algo momentâneo, é um bad momentâneo, é algo que vai passar, que você sabe que vai passar. É um humor. Mas estar em depressão significa que essa tristeza perdurou por mais de 2 semanas, que você está num estado de apatia generalizada, você tem alterações no seu sono, insônia ou hipersonia, você tem questões com apetite, ou você come muito ou você não come nada. Atividades antes que eram feitas com prazer, hoje esse prazer se perde, não tem mais o mesmo sentido. Então, não significa que você ter um desses sintomas que você está com depressão. Não. É um conjunto de sintomas que vão ocasionar nesse estado depressão, né? E é importante, Uhum. bem, Patrícia, sinalizar que a depressão, o transtorno depressivo, ele precisa ser diagnosticado por um médico, tá?
Ah, minha vizinha falou que eu tô triste, que eu tô isso, eu tô aquilo. Então vamos procurar um médico, vamos verificar, vamos fazer uma avaliação e uma bateria de exames para certificarmos que de fato a depressão existe nesse indivíduo. Uhum. E que médico seria que poderia diagnosticar uma pessoa, né? Vamos lá, eu sou paciente oncológica, recebi meu diagnóstico hoje, claro, o mundo cai, a gente fica triste, a gente acha que vai morrer, enfim. E a gente tem que tomar uma série de decisões e isso demora para digerir um pouco, né? Uhum. Eu acredito que 2 semanas para um paciente, para ele respirar, é pouco, né? Então, eu, por exemplo, eu acredito que eu levei aí um mês para eu entrar no prumo novamente, para eu ter um pouquinho O ar mais. está acontecendo. Isso, exatamente, da gente entender melhor qual é o momento de vida, que desafio é esse que eu tenho que encarar e tudo mais. Mas quando é que você já falou quando a gente sabe, né, se tá, passou de, sei lá, um mês, 15 dias, um mês, eu só consigo chorar, eu não durmo, eu não como, eu só penso em morte. Então, será que eu tô depressiva? Né? Você tem que ter mais de um sintoma que você falou, mas que médico eu vou procurar para eu saber se eu tô só triste ou se eu tô depressiva? O oncologista, ele sempre vai estar sinalizando, né, Patrícia? Sempre que o Uhum, sugestivo usar, ele vai estar sinalizando e vai estar indicando um psiquiatra. É porque a depressão, ela não tem só um fator, ela tem um fator genético, ela tem um fator bioquímico cerebral, ele tem um fator de eventos vitais do ser humano. Então, existem N fatores que vão estar contribuindo. Mas o oncologista sinalizando, ele vai estar fazendo um encaminhamento ou para o endócrino, uhum. está verificando essa questão hormonal, se está vendo algum desequilíbrio aí na questão fisiológica, ou para um psiquiatra. Assim, Uhum, psicólogo, psicoterapeuta. entendi. Então teria que ser um psicoterapeuta ou um psiquiatra para poder fazer essa avaliação. Mas não necessariamente, tá, Patrícia? É isso que eu estou indicando. Como a depressão ela também envolve questões genéticas e bioquímicas, o endócrino também pode estar fazendo essa sinal. Ah, tá. Uma equipe Entendi. multidisciplinar que vai estar fechando esse diagnóstico com precisão, né? Com Uhum, uhum. Então, eu achei interessante isso que você colocou sobre a depressão, de que é uma doença, porque as pessoas, de maneira geral, acreditam que é frescura, né? certeza. Né? E no caso, tipo, hoje mesmo eu estava fazendo um atendimento individual e essa minha cliente, ela também está sendo atendida por um psiquiatra porque ela está depressiva. E ela falou: Ah, mas meus familiares falam, deixa de ser fraca, você tem que, seja forte, você tem que ficar positiva. Então, esse tipo de comportamento eu acho que gera ainda mais ansiedade no paciente, porque ele quer se forçar a ficar positivo, a ficar bem, né? Fingir que está feliz para não fazer os familiares sofrerem num momento que talvez o melhor seria ele viver, aceitar e viver essa tristeza. O que você me diz como psicóloga? Patrícia, assim, eu penso que a escassez de apoio é algo que precisa ser discutido, assim. É, existe ainda muito preconceito com os transtornos psicológicos, né? E tudo e qualquer coisa que saia do delimiar do padrão, né, é considerado algo que precisa ser colocado de escanteio. Talvez as pessoas, por falta de conhecimento, possam estar agindo dessa forma, achando que é frescura, mas não é. A depressão é uma doença, ela precisa ser tratada com muito carinho, ela precisa de apoio, ela demanda tratamento. Então, não é só um tapinha nas costas, ou um carinho, que vai solucionar essa questão, né? Por isso que é tão importante ter assuntos e discussões e debates sobre o tema,
Porque depressão não é mimimi, depressão é um transtorno. Como eu disse, existem N fatores que contribuem para essa patologia. Então, a pessoa em estado de depressão, ela encontra muita dificuldade desse apoio. Primeiro com ela mesma, assim como você mesmo disse, né? Tem um processo de aceitação que é entender, opa, eu não tô legal. Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. E a outra é como lidar com isso. Fala, caramba, como é que eu vou contar para as pessoas que eu tô no psicólogo, que eu tô no psiquiatra, que eu tô com, sei lá, com 30, 35 anos, tomando medicações para questões mentais. Não, você está cuidando de si, assim como você cuida do seu estômago, assim como você cuida do seu rim, enfim. É uma patologia que a gente precisa tratar. Então, É porque também existe isso, né? O preconceito que nós mesmos temos de ah, ai, psicólogo. Eu acho que o paciente oncológico tem menos, porque a gente está tão na merda, a gente está tão desesperado que a gente aceita qualquer ajuda. Mas, de maneira geral, existe um preconceitozinho, tipo, poxa, ai, vou no psicólogo é coisa para maluco, é coisa para quem tá muito. olha, ouço muito isso ainda na clínica. Estamos em 2020 e eu ainda ouço muito isso. Caramba, eu relutei tanto para estar aqui, para conhecer um psicólogo, porque eu acho que psicólogo é coisa de maluco. Não, nós somos super legais. Maluco, psicólogo é para todo mundo, porque todo mundo tem problemas e encontra dificuldades em lidar com algum obstáculo da vida ou alguma fase, alguma questão que às vezes bate mal, que não foi bacana. Então é importante. É alguém que você pode conversar, que você pode confiar. É um mergulho, eu tenho o hábito de falar que a psicoterapia é para quem tem coragem, porque demanda muita coragem. Olhar para si, olhar para os seus demônios, olhar para as suas cicatrizes e aprender a conviver com elas, que muitas delas têm a cicatriz ali, mas você olha e você ainda sente a dor, né? Então, é importante essa coragem, demanda muita força de vontade, sim. Mas o preconceito ainda é super super evidente ainda em pleno 2020. Uhum. Entende? Mas nós somos super legais. A galera precisa, ajuda, tem que procurar mesmo, tem que conversar, Maravilha. tá bom? Maravilha. E uma outra coisa, Geisa, que as minhas alunas me perguntaram, é, existe algum gatilho? Existe algo que a gente consiga identificar? Opa, peraí, se eu continuar por esse caminho, eu vou ficar depressiva. Patrícia, é muito difícil falar dessa forma ou padronizar possíveis futuros comportamentos relacionados à depressão, porque nós somos múltiplos e cada ser humano é um. Somos subjetivos. Então, não tem um passo mágico. Falar, se eu fizer isso, o próximo passo vai ser Se esse. você passar uma semana chorando, tu tá depressiva. Não, Não tem isso, né? não necessariamente. Você pode estar vivenciando um luto, você pode estar nesse processo mais intenso de luto. E não necessariamente por você estar vivenciando esse luto que você está em depressão. Então, é uma série de conjuntos que formam o diagnóstico de depressão. É porque é muito limiar, né? A tristeza e a depressão. Eu acho que é tão sutil a diferença, né? Que a gente tem essa dificuldade, o ser humano de maneira geral, né? Será que eu tô triste? Eu acho que o que você falou, e isso era algo que quando eu estava em tratamento, eu levava muito para mim. Tá, eu tô triste hoje, eu fiquei triste amanhã, fiquei triste ontem, fiquei triste 3 dias. Se eu ficar mais de uma semana na cama sem querer fazer nada, eu já vou ligar o meu pisca-alerta. Eu já vou, opa! Então, eu acho que essa é uma das evidências que é mais fácil de nós que somos leigos identificarmos. Não, peraí, eu tô.
tô há Vai ficar muito uma tempo assim. semana, 2 semanas na cama. Por isso que eu falo, porque nós somos muito múltiplos. Então, é muito Uhum, a gente fala, ó, se você fizer isso, 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 você precisa procurar ajuda. E talvez, se nós olharmos para essa tristeza, porque tristeza é uma emoção. E a continuidade, esse sentimento, essa angústia, de uma forma que, caramba, eu não tô aguentando mais. Não tá dando uhum, de ajuda. uhum, Senão você precisa de fato de ajuda. uhum. A gente pode falar, a Perdão, gente pode pode falar. falar então que a depressão é uma tristeza que adoeceu? Uma Podemos. tristeza que perdeu o controle, que você Que, não per... consegue mais. que criou ar, né, no nosso coração, podemos talvez falar. Porque um dos sintomas da depressão é essa tristeza permanente, persistente, né? Uhum. Então a tristeza faz parte da depressão, mas em contrapartida a tristeza faz parte do ser humano. Lulu Santos fala que não existiria luz se não houvesse escuridão. De fato, não tem como ter alegria se você não vivenciar a tristeza, se você não souber o que é tristeza. Então, é Sim, senão a gente não saberia o que é ser feliz, verdade. por isso é importante esse equilíbrio. É o Ó, equilíbrio de hoje estar triste amanhã, mas depois você tá feliz e ok. uhum. Interromper. A minha aluna Carmen, ela tá falando, eu não choro, eu como bem, eu durmo relativamente bem, porém Uhum. tenho sempre pensamento de morte. Minha, do meu marido e do meu filho. Um medo enorme da perda e sempre acontece de madrugada. Isso é depressão? Olha, acho que é importante também sinalizar que começar a taxar ou a gente começar a diagnosticar pessoas sem entender um histórico desse indivíduo, esse histórico familiar é muito delicado. Eu sugiro Uhum, a procura de um psicólogo. Vamos conversar sobre isso? Vamos entender como é que é isso? Porque isso não pode ser depressão, pode ser outra coisa, ou também pode ser o início aí de um sintoma sugestivo à depressão. Então é importante o acompanhamento. Tá colocando isso de uma forma tão aberta seria muito descaso meu, tá afirmando. Falar, ih, é depressão. uhum. Não sei, pode ser, mas também não pode. Pode ser uma fase que você está passando, pode ser uma outra questão que está sendo desencadeada. Então, eu sugiro sempre a procura de um psicólogo para estar conversando e estar desdobrando esse sentimento e essa angústia diante da morte dela ou do marido, familiares. Maravilha. É, porque isso também é muito comum, né? Em nós, pacientes oncológicos, o medo da morte. Né? Que Uhum. isso é uma coisa, é assunto para outra live, Para porque outra live também é muito é, interessante. é muito para a gente conversar, esse medo que todos nós temos. Mas ainda falando de depressão, primeiro de tristeza, é, o que pode ser feito para eu evitar? Eu acho que não, né, não tem como você evitar, exatamente como você falou, faz parte da natureza humana, né? Mas o que eu posso, se eu tô triste, existe algo que eu consiga trabalhar em mim ou alguma coisa que eu possa fazer para eu conseguir ressignificar esse sentimento? Eu também comentei ainda agora sobre isso, né, Patrícia? Eu penso que nada na nossa vida acontece por acaso, sempre tem um motivo, uma razão e um porquê. E tentar entender, ou tentar ressignificar de fato esse sentimento é algo que demanda muita atenção e muito carinho consigo. É possível ressignificar esse sentimento, tristeza, evitar. Não sei se é bacana, acho que nenhum indivíduo sadio e são é 100% feliz, nós temos altos e baixos, mas entender o motivo que está gerando essa tristeza pode ser um ponto de apoio para você renovar e ressignificar a sua vida. Caramba, Uhum, triste porque eu perdi o emprego.
É complicado, sim. Vivemos num mundo capitalista, precisamos de dinheiro para tudo. Mas e aí, o que que a sua tristeza vai estar gerando? A sua tristeza vai estar te motivando a arrumar um outro trabalho? É importante que você viva essa tristeza, mas é que você também supere, entenda e traga essa tristeza enquanto combustível, para que você possa superar e ir atrás de um outro trabalho, de um trabalho melhor, enfim. Ou ver uma outra atividade também que lhe proporcione prazer, propicie esse gozo no retorno financeiro. Então, essas coisas são importantes. Ressignificar de fato essa tristeza e utilizar ela enquanto combustível. Mas viver, nós precisamos aprender a viver a tristeza e a viver a angústia. Isso faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça. Eu acho isso importantíssimo e isso é algo que é, vai tão na contramão do que a gente vê, né? Conforme você falou, a gente abre o Instagram, é todo mundo feliz, Todo é mundo pensa, todo mundo, né? Nossa, todo mundo tem uma vida perfeita, só a minha que tá ruim. a grama do Então, vizinho é mais verde, né? exatamente. Então a gente fica naquela. Eu acho que essa coisa de se comparar também gera uma insatisfação muito grande, né? E de. Os pacientes oncológicos têm muito essa sensação, né? Ai, tá todo mundo vivendo a vida, só eu que tô aqui, tô parada, tô doente, não posso fazer nada. E isso eu acho que gera essa angústia, essa tristeza. E eu acho importante o que você falou, e foi o que eu disse também no início da live: a gente aqui não está fazendo apologia à tristeza, não é para a gente ficar cultivando tristeza, mas é para a Uhum. gente olhar para esse primeiro ser autêntico, né? Porque tem gente que, eu não quero, né? Tem muitas pessoas que procuram a minha ajuda e falam: Paty, eu não quero sentir medo. Eu não quero, eu tô muito triste, eu não quero sentir tristeza. Como é que faz para não sentir? Não tem como não fazer, porque são sentimentos intrínsecos do ser humano. Nós sentimos medo, nós sentimos nojo, nós sentimos coragem, nós sentimos alegria, felicidade. São sentimentos que estão em nós. Então, evitar esses sentimentos que é a grande questão, né? Aí que a gente começa a gerar uma série de bloqueios e potencializar esse problema que já existe. Então, esse monstro ele vai criando mais força, fica maior, maior e toma conta de nós. Então, tá triste, permita-se viver isso, né? Por que não? O que está acontecendo? Fui diagnosticada e agora? É muito ruim, é muito triste, mas calma aí, vamos respirar. Vive a sua tristeza, vive o luto, né? Desse processo, vive o luto desse processo, mas entende que seu corpo está pedindo um tempo. Talvez ele está tentando te ensinar que é importante ser priorizado antes de qualquer coisa. Antes de comprar uma roupa bacana. Então, calma aí, vou comprar, mas eu estou cuidando da minha saúde, eu estou me alimentando super bem, eu estou cuidando da minha mente, da minha saúde mental, caminhando. Então, essas coisas são importantes, mas vivenciar é mais importante ainda. Mais do que superar, é vivenciar esse momento de tristeza, de angústia. Porque são sentimentos que estão em nós, não tem jeito. Uhum. A Sus falou algo que é importantíssimo: acolher essas emoções, né? Sim. Porque a gente não pode. Quanto mais você nega, mais essa emoção cresce dentro de você. É como se você estivesse sufocando, né? Eu vejo muito assim: uma criança, quando ela quer a sua atenção, ela te chama a primeira vez. Uhum. Você não vai dar atenção, ela vai falar mais alto. Se você não der atenção, ela vai falando mais alto até ela gritar e olhar para ela. E eu acho que essas emoções é a mesma coisa. A gente precisa parar e olhar. E conforme você disse, né? Dar um significado mais positivo para isso, aprender alguma coisa com isso e usar isso como combustível para o que a gente deseja, Uhum. né? É, Algo assim não sei se é a Suzy eu não vi, mas eu vi ela entrar no Beijo Suzy.
Eu acho que a psicoterapia, ela traz isso, né? É esse aprendizado e esse acolhimento às suas dores. É você olhar para as suas cicatrizes, para os seus demônios e falar, caramba, existe, o que que eu faço? O que que você está querendo me ensinar? Como você também sinalizou, Patrícia, é como um bebê o nosso corpo, né? Ele vem sinalizando devagarzinho, ele traz uma coisinha, traz outra, até no momento que você é paralisado por essa questão, né? Que antes era uma sinalização muito sutil, agora te paralisa. Você traz um diagnóstico, você traz uma questão de saúde que precisa ser cuidado e o seu corpo te paralisa. É o momento que você tem para caramba, agora lascou. O que que eu faço com isso, né? O que que eu posso fazer? Isso vai me servir enquanto degrau ou eu vou utilizar isso enquanto mapa para me afundar cada vez mais? Uhum. Perfeito. Eu falei agora da pá, eu lembrei da etimologia da palavra depressão. A palavra depressão significa isso, né? O afundamento, colocar para baixo como se fosse uma cova. Nossa, ficou escuro, tá tudo bem aí? Tá tudo bem que você falou da cova, escureceu. Né? Ô, Tá gente, tudo ótimo. deixa eu acender aqui. Maravilha. Olha que interessante isso. Não É verdade. sabia disso, que a palavra depressão é realmente buraco, né, para baixo. É uma palavra que vem do latim, que significa colocar para baixo, pressionar firmemente para baixo. E é assim que a pessoa se sente, para Uhum. baixo. É como se tivesse um colete de chumbo, né? Não consegue levantar da cama, não tem força, não tem vontade de viver. Não é mimimi, de fato é um transtorno que precisa ser tratado com muito carinho, com muita atenção. Eu entendo que às vezes as pessoas ao redor acham que essas palavras de apoio, de caramba, você é mais que isso, você vai esperar, nananã, tem uma conotação positiva, mas na pessoa que está passando por isso não tem. Então, talvez, em vez de você vai passar por isso, eu tô aqui, eu posso te ajudar em alguma coisa. Estamos juntos, né? O que que podemos fazer para você encontrar um caminho, ressignificar essa tristeza e esse sentimento? Às vezes, só de você estar do lado da pessoa, de você, sei lá, convidar para fazer alguma coisa. Agora não dá para fazer muita coisa por conta da pandemia, né? Mas só de você demonstrar o seu carinho pela pessoa e de você estar junto, isso já é um apoio tão grande que vale muito mais do que o tapinha nas costas e você vai conseguir, vai tirar de letra. Você vai tirar de letra. Isso não é nada, né? Porque São eu acredito muito, mas talvez por essa ausência de conhecimento e da vivência do que é a depressão, do que é estar num processo de câncer da pessoa, provoca esses sentimentos, mas são sentimentos, são intuitos positivos, né? A pessoa tá com o intuito de botar lá para cima, mas talvez isso não auxilie muito. Então, mais do que você vai passar por essa, eu tô com você, tô do seu com lado. toda certeza, eu acho que a gente prefere muito mais escutar isso. Qualquer pessoa, né? Não é só paciente oncológico, não. Qualquer Sim. pessoa que está triste do que, isso daí você tira de letra, né? Cleirismar falou que no começo tem muita gente com você, mas com o tempo todos somem. Isso também é uma constante na vida, né? Não só de paciente oncológico, mas quem está atravessando, né? Um momento de crise, um momento de dificuldade, isso infelizmente faz parte da natureza humana, né? E é Mas se algo que a gente precisa lidar com isso também. porque as pessoas também têm seus problemas, claro, né? Mas será que a gente também tá conseguindo verbalizar e falar, eu ainda preciso de você do meu lado, eu tô sentindo sua falta, vem me visitar, a sua companhia me faz bem. Também é importante ter a troca, né? Dessa pessoa que Pedir ajuda, né? A gente tem uma dificuldade nada. imensa de pedir ajuda. Então é importante sim verbalizar e falar. E talvez sim, nós somos humanos e somos falhos.
talvez essas ações, esse sumiço não aconteça com a intenção de penalizar a pessoa. Talvez a correria da vida e talvez a pessoa acredite que está lendo o comportamento da outra, que ela tá Tá caminhando. bem, né? Então é Porque eu me importante. lembro uma vez até o meu oncologista falou, né? Ah, é assim mesmo. Eu conversando com ele, ele falou: Ah, Paty, é assim mesmo. No início todo mundo aparece, todo mundo vem, porque estão achando que você vai morrer. Depois, quando eles veem que você não vai morrer, aí eles voltam para a vida normal, né? Porque ainda tem essa questão, né? Câncer ainda é tabu para muita gente. A gente ainda é muito estigmatizado, é muito associado à morte, Sim, né? sim. Eu trouxe isso também mais cedo, assim. Talvez o câncer venha a ser. Talvez o universo esteja te mostrando que existe um caminho que você precisa se conectar com algumas coisas que foram bloqueadas pelo decorrer da vida, por uma vida corrida, tarefada, e talvez seu corpo te paralisa. Talvez esse venha a ser a essência, né? De fazer com que você pare, reflita e veja que não estava bacana, que não estava legal, melhore que não era tão bacana assim, potencialize que já era muito legal, se torne mais legal ainda. Talvez venha a ser um sinal do universo para te dar um sacode, né? Uhum. Temos uma porcentagem tão grande de cura para o câncer, né? Mas isso ainda existe, né? Infelizmente, eu acho que também o tratamento é muito doloroso. Enfim. Ó, a Duran Pinto falou: as pessoas sempre nos querem felizes e dispostas, não gostam de nos ver doente, entre aspas. Eu acho que isso é um pouco o que você falou, né? Da ditadura da alegria, né? É. As pessoas não sabem como lidar com a tristeza. E Não muito sabe menos com a tua. que com o outro, né? Lidar com as suas tristezas, com as suas questões, já é algo penoso. Imagine você lidar com o do outro. Como é que eu posso dar para você algo que eu não consigo ter comigo? Perfeito. Eu posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Então, se eu lido bem, se eu trato essas questões e essas mazelas sentimentais e emocionais, comigo, eu vou conseguir tratar com o outro. Maravilha. Perfeito, é a verdade. Como é que você, né? Às vezes, e talvez aí também esteja um gap no paciente oncológico que queira buscar no outro o que ele precisa buscar dentro dele, né? Porque E, é importante essa questão do apoio, de tudo isso, mas você é o seu caminho, né? É você que tem que dar espaço. E às vezes a e, gente também tem esse outro lado, né? De você querer se agarrar do outro e querer pegar do outro algo que você tem que olhar para dentro de você e pegar dentro de você. temos esse comportamento falho, né? De dar para o outro aquilo que é nosso, dar para o outro uma culpa que talvez o outro não tenha. Talvez o X da questão tenha em você, mas é tão doloroso olhar para isso que eu prefiro dar para o outro. Então, caramba, a culpa é do outro porque o outro fez. Não, calma aí. Será que é do outro? O que eu estou fazendo para fortalecer esse comportamento no outro também, né? Porque o outro só faz com a gente aquilo que nós permitimos. Dói ouvir isso, mas é a verdade. Então, nós permitimos que algumas coisas venham para a gente porque nós também damos para o outro que não é tão bacana assim. Uma outra coisa que eu acredito que gere tristeza para os pacientes, né, é a questão da culpa pelo diagnóstico, né? Hoje, até com a cliente que eu atendi, e ela falou muito isso. Eu ainda não estou sabendo lidar com o meu diagnóstico, porque eu fico pensando se Deus está me castigando,
eu fico pensando se eu sou uma pessoa tão má assim para ter merecido isso. E isso é algo que, essa culpa, né, é algo que gera muita tristeza no paciente. Uhum. E, e é algo que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Você quer falar um pouquinho sobre essa questão, Geisa? Patrícia, sabe o que eu acredito? Precisamos de um tempo para digerir as coisas. E o seu tempo pode Uhum, ser o meu, que é diferente da outra pessoa e da outra. Como disse, nós somos únicos, nós somos subjetivos e temos tempo próprio para cada coisa. Então, aprender a digerir uma informação pode gerar, assim, esse pesar. Será que Deus está me castigando? O que, que eu fiz de errado? Até o momento que você começa a ressignificar essa culpabilização e usa isso enquanto combustível, né? É um processo que demanda muito tempo e muita terapia também. É muito bom você estar em terapia para olhar para essas coisas. Porque será, por que Deus tem que estar te castigando? Será que Ele não está te dando uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor consigo? Será que não é isso? Por que tem que ser o castigo? uhum. É perfeito. E eu acho que isso gera tanta angústia, né? Porque a gente. E outra coisa, a gente começa a gastar a nossa energia, que o ideal era para estar, né? Se cuidando, conforme você mesmo falou, né? O câncer talvez, eu tenho certeza disso, é um convite para a Aham. gente olhar para dentro, para a gente se priorizar, e aí a gente está gastando a nossa energia por conta disso. Mas é algo também que as pessoas. Tá no, engraçado isso, né? Tá no inconsciente coletivo também, Tá. né? É o fica positiva que você vai se curar e é o você precisa liberar perdão. Tem que liberar perdão, porque senão, olha, como se câncer fosse doença de pessoas rancorosas, Foi o que eu né? falei. Câncer existem três pilares, que é a questão genética, uma questão familiar, que já vem em uma predisposição. Tem a questão bioquímica, de repente por uma questão endócrina. De repente, por uma questão neurológica, você está com tumor e está desencadeando isso. Então, precisa ser investigado. De repente, Uhum. aí com uma baixa de dopamina, de serotonina, precisa ser investigado. Então, esse liberar perdão pode ser. Pode, não vou dizer que também não, não sei se é, mas mais do que isso, é você investigar, porque não é só a questão emocional que está em jogo. São três Claro! Não, precisam. câncer é uma doença multifatorial, né? Então são vários fatores, né? O que você falou, além disso, a gente pode colocar o estilo de vida, né? Sedentarismo, má alimentação, enfim, é muita coisa que não dá História de para a gente pegar, familiar, colocar tudo no saco e falar assim, pô, sacanagem, Deus, por que que você fez isso, Deus? Não é assim, né? tem muitos, assim, são muitos fatores que contribuem para desencadear essa patologia. É a questão Uhum, familiar, é um transtorno psiquiátrico, é uma dependência química, de repente com álcool e outras drogas ilícitas, são traumas psicológicos também, que às vezes você não digere bem, você vai ali acumulando. Doenças endócrinas, mudanças bruscas que você não consegue digerir. São N fatores, não dá para você seguir o rumo de uma e é isso. Não, são N fatores. uhum, Mas é muito importante essa vida saudável, né? E verbalizar uhum. sente, conversar, eu preciso de ajuda. Essa tristeza está perdurando muito tempo. O que está acontecendo comigo? Eu não estou sentindo mais vontade de levantar da cama. Eu estou com meu sono todo desregularizado. Eu estou com a minha fome. Eu estou sentindo muita fome, não estou sentindo fome nenhuma, não tenho vontade de nada, eu não quero tomar banho, eu não quero viver. Eu tenho pensamentos suicidas. Opa! Vamos procurar ajuda, vamos entender o que está acontecendo. Será que você está vivendo uma depressão? Será que você está passando por um humor depressivo, algo que é momentâneo, uma bad que vai passar também?
Então, é importante procurar ajuda. Não somos super-heróis. Nós somos seres de relação, precisamos um do outro para conviver. Precisamos nos ajustar no mundo de uma forma criativa, né? Perfeito. E qual o caminho? Eu acho que você já falou aí, mas o que que você diria para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, que vão ouvir, vão ver a reprise e que estão nessa dúvida? Ai, será que eu estou em depressão? Será que isso que eu estou sentindo é depressão? O que que você diria para elas? É muito delicado, né, nós falarmos assim de uma forma muito aberta, mas é importante que entenda o que está se passando nesse coração, né? Que você está sentindo? Você está conseguindo conviver com essa tristeza? De repente você está num processo de luto. De repente você está num período curto aí de uma mudança brusca que gerou um estado de tristeza. Mas é importante que você comece a se atentar em como você está lidando com o mundo, como é que você está lidando com o ambiente, né? Caramba, eu não estou conseguindo levantar da cama. Eu não quero tomar banho, eu não quero acordar, eu só quero dormir. Eu não tenho fome, tenho uma apatia generalizada, não quero viver. Não sinto prazer em nada, né? Em nada, é isso. E tá na hora de você procurar ajuda. No momento que você olha para as suas questões e você não consegue utilizá-la de uma forma nova, de uma forma criativa, é o momento que você precisa olhar e, e ter a certeza que sozinho não somos nada, nós somos seres de relação e precisamos do outro. Então, conversa com alguém, vê o que está acontecendo, procura um médico, procura um psicólogo. Nós somos legais, podem procurar, nós somos super bacanas. Então, procura, assim, procura ajuda, verbaliza. Até a Cleirisma falou, procura Deus em primeiro lugar. Nesse momento, eu acho que a fé é muito importante, né? Ajuda bastante. Mas quando a pessoa está muito lá no buraco, né? Enfim, é o que a Geisa falou, cada caso é um caso, né? Acho que se apegar a fé em si, ela é muito sublime, né? É a fé em Deus, é a fé no orixá, é a fé em Buda, ou em quem lhe fizer bem. Então, a fé é muito importante, é um pilar de sustentação bem significativo. Mas no momento que a fé não sozinha, ela também não faz milagre. Então, ela precisa também de um outro apoio. Calma aí. Deixa eu procurar um psiquiatra, entrar aí com administração medicamentosa e vou continuar na minha fé, porque isso alimenta o meu coração, isso me traz paz. Aí isso, Uhum, né? Então, é o que eu falei, sozinho não conseguimos nada. Precisamos do outro, precisamos da uhum, ajuda, precisamos uhum. do material, né? Do outro, do concreto. É. E é engraçado essa questão do eu brinco que é a síndrome da Mulher Maravilha, né? Que a gente tem de, cara, eu tenho que dar conta de tudo, né? Uhum. Aí tem que dar conta de filho, de trabalho, de marido e de tudo. E aí, de uma hora para outra, você se vê na situação de ter que pedir ajuda, né? E o quanto isso é difícil. E às vezes isso gera uma tristeza ainda maior nas pessoas, porque elas sentem como isso, como perda de autonomia. E, assim, vamos entrar num tema que é muito bacana, assim, é o pedir ajuda mesmo, assim, não somos super poderosos, nós temos nossa não dá para darmos conta de tudo. Não tem como dar conta de filho, dar conta de mestrado, doutorado e casa e cachorro, periquito, papagaio. Uma hora seu corpo vai te paralisar. Então começa a olhar isso, assim,
pedir ajuda para o outro não significa que você está se tornando uma pessoa dependente. Ou Contrário, fraca, né? ao contrário, você é tão autossuficiente que você tem consciência que o outro também tem lugar na minha vida, que o outro também é uma ferramenta aí de crescimento. Perfeito. E que faz parte, né? A gente Então, precisa ter esse equilíbrio entre dar e receber, porque senão você só dá, né? a Você conta só se doa e você não recebe. Aí uma hora a vida vai falar: ah, você não quer receber, não? Peraí, eu vou te... né? Mas é isso, assim, a conta fica negativa. Não tem como. É uma reciprocidade. Você dá, mas você também tem que respirar e receber. Porque Perfeito. o outro não tem jeito. Se você só dá, só dá, só dá, uma hora sua conta lá no final vai estar negativa. Seu corpo vai te cobrar por isso. Uhum. Maravilha. Geis, a gente está chegando ao fim, voou aqui a nossa live. Edu, adorei! É, foi super rápido, mas eu quero te agradecer imensamente. Tenho certeza que você gerou bastante valor para as pessoas que estão aqui. E quero te pedir, te deixar à vontade para você deixar seus contatos. Você atende online também? Como é Tô, que tô é? atendendo. Como é que você faz atendimento? Ainda mais agora com a pandemia. Aliás, eu tô saindo agora da live, tô entrando aí no circuito de atendimento e vou até às 10 no online. O atendimento funciona via Skype ou às vezes pelo WhatsApp, depende. E nesse momento de pandemia, a internet trouxe essa possibilidade para a gente, né? A continuidade do processo terapêutico. Claro que, como Uhum. tudo coisa na vida, tem seus prós e contras. Mas aí cabe você potencializar o bom. Eu, particularmente, sou loucamente apaixonada pelo atendimento online. Claro que tem aí sua defasagem, você não consegue olhar para a pessoa como um todo, você fica aí muito no tronco e no rosto. Existem coisas que se perdem, mas tem muitas coisas que são ganhas, né? É a comodidade da pessoa, é o estar no conforto da sua casa. De repente você está passando por um processo aí transitório de síndrome do pânico, que não consegue sair de casa, então vem o online para trazer isso, né? Essa possibilidade. Uhum. Mas estou Maravilha. atendendo online e estou atendendo no presencial também. Uhum. Tá, e quem quiser te achar, meninas, depois que a live acabar, se você tá vendo na reprise, eu vou colocar o perfil da Geisa. É só te procurar, te mandar uma mensagem. Só me É mandar uma isso? mensagem, pode me adicionar no Instagram, no WhatsApp, eu estou super à disposição. Eu penso que é importante essa proximidade com as pessoas. Às vezes não são pacientes, mas às vezes se tornam seguidores que fazem parte, às vezes, de uma semana de reflexão. Aliás, estamos vivenciando uma semana de reflexão no meu Instagram, que vê alguma postagem ou algum artigo que eu coloco, que o intuito é sempre engrandecer. O intuito é fazer com que possamos ser mais, que possamos ser melhores, que possamos olhar para as nossas cicatrizes e conviver com elas, porque não tem jeito, elas estão ali e precisam serem olhadas, serem vistas. Mas só me adicionar, eu estou super à disposição para trocar, para conversar, tá bom? Maravilha. Todo mundo te elogiando aqui. A Suzy, excelente profissional, sempre no meu coração. Lídia, minha aluna, Favere de Cristo, que pessoa maravilhosa. Obrigada, amei. Eu que E amei. vou te convidar. Meninas, coloquem aí nos comentários o que você gostaria de falar. Eu acho que a gente podia fazer futuramente uma live para falar sobre morte. Vamos O que que começar você acha? temas mais delicados, porque é importante, foi o que eu falei. É muito importante nós trazermos assuntos que nós não gostamos de discutir. Que precisamos colocar esses tabus por terra e entender que é a vida. Nós nascemos com apenas uma certeza que vamos morrer. E Maravilha. nesse caminho a gente pode fazer coisas maravilhosas, podemos trazer muita positividade para a nossa vida e para o outro também, né? Deixar bons frutos. Que bom. Muito obrigada, querida. Então a gente vai se falando, meninas.
Quem quiser conversar com a Geisa, continuar, é só procurar ela, tá? Sigam ela, porque eu tenho certeza que ela vai trazer aí várias reflexões bacanas para vocês, tá bom? Então, ó, Beijos, obrigada. beijo e Até a a gente próxima. vai se falando. Tchau, Tchau. tchau.